Boa noite, estimados telespectadores. A Mosal vai fechar as portas. A empresa já informou os seus trabalhadores, cerca de 6 mil, que a produção será interrompida e que serão ativados pacotes de indemnização. Independentemente das razões exatas da ruptura, que nunca foram explicadas de forma clara ao público, trata-se de um acontecimento de enorme significado econômico e social. Não estamos a falar apenas de um contrato industrial. Estamos a falar de empregos, de receitas fiscais, de cadeias de subcontratação, de pequenos vendedores informais cuja sobrevivência dependia da circulação desses salários. Então, estamos a falar de um ecossistema econômico. A política, por natureza, é trágica. Trágica não no sentido de calamidade inevitável, como cheias, mas no sentido clássico da palavra. Governar é escolher entre perdas. É decidir sabendo que qualquer opção envolve um custo. É sacrificar algo legítimo em nome de outro bem que se julga maior. Não há pureza nas decisões políticas sérias. Há ponderação entre danos. Então, se o governo concluiu que não devia rever as condições energéticas exigidas pela Mosal, se entendeu que a chamada independência econômica implicava firmeza negocial, então tomou uma decisão estratégica. E essa decisão pode ser defensável, pode até revelar coragem, mas uma decisão desta natureza exige explicação da sua dimensão trágica, porque a seriedade política mede-se pela capacidade de reconhecer publicamente aquilo que se perde. Então, um governo que assuma a dimensão trágica da sua escolha diria ao país algo como: sabemos que 6 mil empregos estão em risco, sabemos que haverá impacto fiscal, sabemos que pequenas empresas e vendedores informais vão sofrer, sabemos que famílias vão enfrentar a incerteza. No entanto, após ponderação, acreditamos que o custo de manter determinadas condições seria maior no longo prazo para o país. Então, mesmo que discordássemos, compreenderíamos a racionalidade. O que empobrece a nossa política não é necessariamente a decisão, é a ausência dessa exposição, é a recusa de mostrar a agonia do governar. Quando a política abdica da sua dimensão trágica, ela transforma-se em discurso administrativo ou em slogan. Então nós ficamos entre duas reações superficiais. Uns aplaudem a firmeza soberana, outros denunciam irresponsabilidade. Mas quase ninguém discute o conflito real entre bens legítimos. E aqui surgem várias perguntas que não são acusatórias, são estruturais. O Ministério do Trabalho vai reunir-se com os trabalhadores despedidos para discutir uma possível reconversão profissional, formação, alternativas concretas, ou limitar-se-á à gestão burocrática das indemnizações? O Ministério da Economia vai chamar as empresas que viviam da subcontratação para explorar novas cadeias de valor, ou deixará que o mercado absorva silenciosamente o choque? O Ministério da Planificação e Desenvolvimento vai integrar esta experiência como lição no desenho do projeto de independência econômica? Ou a decisão vai ficar isolada, sem tradução estratégica explícita? Então, há ainda uma dimensão institucional que nós não devemos ignorar. No dia 16 de dezembro, os ministros assinaram contratos-programa de desempenho, com o Presidente da República. Contratos cujo conteúdo foi prometido ao público, mas até hoje não foi divulgado. Então, num sistema transparente, seria legítimo perguntar: qual é o ministro que incluiu no seu contrato de desempenho a meta de não renovar ou de reconfigurar o contrato com a Mosal? Se essa era uma meta estratégica, será que ela foi cumprida? E ele será premiado por isso? Ou, pelo contrário, estamos esperando um desvio em relação a objetivos que nós desconhecemos? Então, sem transparência, não sabemos se estamos diante de um sucesso estratégico ou de uma consequência indesejada. E quando não sabemos, a política perde a densidade que ela precisa de ter. Então, num sistema institucional maduro, a vulnerabilidade é condição de qualidade. A possibilidade de crítica, de escrutínio e até de demissão não enfraquece o Estado. Eu acho que ele fortalece o Estado, porque obriga os governantes a explicarem as suas escolhas e a assumirem o peso das perdas que impõem aos outros.
Então a pobreza da nossa política não está apenas nos resultados. Ela está na dificuldade de assumir publicamente a tragédia das decisões. Governar não é apenas anunciar números ou invocar o contexto internacional. Governar é dizer ao país: esta foi a escolha, estes são os custos, esta é a esperança que justifica o sacrifício. Sem essa explicação, nós ficamos com silêncio ou com slogan. E um país não amadurece com slogans. Amadurece quando consegue compreender a dor das suas escolhas e quando consegue avaliar a sua racionalidade. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.